Você acredita que pensar é o auge da inteligência, não é? Afinal, foi assim que nos ensinaram desde a escola. Compare, calcule, planeje, vença pelo raciocínio. Só que há um patamar acima do pensamento, uma fonte silenciosa de lucidez que não precisa provar nada para existir. Chame de presença consciente, e quando você a toca, mesmo por poucos segundos, algo muda de eixo por dentro. Imagine o cérebro como um excelente gerente, eficiente em planilhas e cronogramas. Agora, imagine que acima do gerente há o proprietário da empresa, que observa sem barulho, decide com clareza e não se confunde com o corre-corre do escritório. A presença é esse proprietário. Quando ela assume, o pensamento continua útil, mas deixa de mandar. O salto evolutivo começa quando você percebe que consegue estar aqui sem se confundir com o falatório mental. É como o primeiro peixe que encosta na areia e sente o peso do próprio corpo longe da água. Pode ser incômodo, pode voltar para o mar um instante depois. Não tem problema. Cada toque no chão do agora reeduca seus músculos internos para uma nova forma de caminhar. Mito e verdade, lado a lado. Mito. Se eu parar de pensar, vou ficar passivo. Verdade. Quando a mente se aquieta, a ação ganha nitidez, como se as bordas do mundo ficassem mais nítidas e as escolhas mais óbvias. Mito. Minha identidade é a minha história. Verdade. A história é conteúdo, você é o espaço que a contém. Quer um teste simples? Ao caminhar até a cozinha, sinta os passos, a temperatura do ar, o contorno da xícara na mão. Enquanto isso, observe a mente narrando apenas um café. Por 3 segundos, não alimente o comentário, só sinta. 3 segundos. Parece pouco, mas é o suficiente para deslocar o centro de gravidade da sua atenção. Contraste isso com o modo automático. Antes, você reage, repete padrões, briga com o trânsito e com o passado ao mesmo tempo. Depois, você responde com sobriedade, percebe o impulso de gritar e escolhe não segui-lo. Antes, a mente é plateia e juiz, opinando sobre tudo. Depois, a mente vira ferramenta, convocada quando necessária. A história mostra como supervalorizamos o pensamento como única bússola. Penso, logo existo, moldou séculos de cultura. Hoje, o convite é sutil e radical ao mesmo tempo. Percebo, logo sou. Não é negar o raciocínio, é recolocá-lo no seu devido lugar, ao serviço de algo mais amplo. Emoção bem dosada não é suprimida, é vista. A raiva chega, é sentida no corpo, e a presença cria um intervalo entre o impulso e a resposta. Nesse intervalo mora a sua liberdade. Nesse intervalo, o erro recorrente dá lugar ao acerto silencioso. Você não precisa de horas para isso, precisa de micromomentos repetidos. Abrir a porta e inspirar profundamente. Ouvir alguém sem preparar a réplica. Mastigar sentindo o alimento em vez de devorar notícias na tela. São segundos que valem por anos de condicionamento. E quando você escapar e voltar para o mar mental, tudo bem. Percebeu que voltou? Pronto, já está com um pé na areia de novo. É assim que o novo padrão neural vai se firmando, discreto e robusto. Presença não é um estado místico distante, é uma competência treinável. Talvez hoje você não consiga por muito tempo. Ainda assim, cada retorno ao agora reconfigura sua forma de estar no mundo. Menos ruído, mais foco. Menos defesa automática, mais contato real com o que importa. Este é o convite. Deslocar a sua identidade do fluxo de pensamentos para o campo que percebe o fluxo. Deixar que a clareza que não precisa gritar conduza a sua próxima decisão. E permitir que, pouco a pouco, o chão do agora se torne o seu habitat natural. Porque pensar é brilhante, mas estar consciente é soberano. E é aí que a vida de fato começa. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um e-book, Desafio 30 Dias de Gratidão. Um desafio simples para transformar sua mente, humor
e resultados. E também deixei o link de um guia prático, inspirado em Eckhart Tolle, para silenciar a mente. Confira! A porta é simples, e é justamente isso que faz tanta gente desistir antes de atravessá-la. Não pede esforço hercúleo, não exige técnicas secretas, não promete fogos de artifício. Pede só uma coisa que o ego detesta: notar o intervalo, o pequeno vão entre uma palavra e outra, entre uma inspiração e a próxima. Esse vão é o que sustenta tudo. Pense na música. O que faz uma melodia tocar a alma não são apenas as notas, mas o respiro entre elas. Sem pausa, vira ruído. Com pausa, vira arte. A sua atenção funciona do mesmo jeito. Quando você reconhece o silêncio como parte do arranjo, um mundo mais nítido surge, onde antes havia apenas pressa. Design ensina. Os melhores cartazes têm espaço em branco para realçar a mensagem. A presença é esse espaço em branco da experiência. Sem ele, seus pensamentos se amontoam e a percepção perde contraste. Com ele, o essencial aparece e o supérfluo se organiza sozinho. Quer um gatilho prático agora mesmo? Ao ler esta frase, solte o ar totalmente. Espere 1 segundo antes de inspirar. Nesse intervalo, note a quietude por trás do corpo, como um pano de fundo que não precisa fazer barulho para estar presente. É sutil, mas inequívoco. Outro exercício. Enquanto alguém fala, segure a vontade de reagir por 3 batimentos do coração. Apenas ouça o timbre, a cadência, as microexpressões. Deixe a mente etiquetar menos e perceber mais. Repare como a qualidade da conversa muda quando você ocupa o silêncio com consciência e não com ansiedade. Mito e verdade. Mito. Quietude é passividade. Verdade. Quietude é potência sem desperdício. Mito. Se eu não pensar sem parar, vou perder controle. Verdade. No hiato entre um pensamento e outro, nasce a liberdade de escolher, em vez de repetir. História curiosa. Em 1952, John Cage apresentou 4 minutos e 33 para mostrar que o silêncio não é ausência, mas parte viva da música. A plateia ouviu tosse, passos, um ar-condicionado. De repente, o pano de fundo virou conteúdo. É isso que a prática faz com sua vida cotidiana. Mais um treino simples. Caminhe do quarto à cozinha como se o corredor fosse um templo. Preste atenção nas plantas dos pés, no balanço dos braços, no som discreto do ambiente. Quando a mente narrar, só pegando água, sorria por dentro e retorne ao intervalo, vez após vez. Antes e depois. Antes, você mergulha no fluxo mental e só percebe depois de ter reagido. Depois, você reconhece a correnteza e escolhe onde pisar. Antes, tudo é urgente. Depois, o que importa se destaca e o resto aguarda seu momento. A regra de ouro é humilde. Micropausas repetidas constroem macro-transformações. 3 segundos entre um e-mail e outro, um respiro antes de enviar a mensagem, um olhar aberto para sentir a sala antes de falar. Aos poucos, a espaciosidade deixa de ser visita e vira morada. E quando escorregar, ótimo! Perceber a perda do foco já é foco. Notar que caiu no enredo já é sair dele. É assim que se treina a permanência, reencontrando o intervalo uma e outra vez, até que o silêncio, antes invisível, passe a conduzir cada gesto com uma clareza tranquila.
Deixe o corpo sentar na cadeira de comando. É aqui que a presença deixa de ser conceito e vira experiência palpável. Comece simples. Feche os olhos por um instante e perceba um brilho discreto nas mãos, um calor manso nos pés, uma vibração quase elétrica espalhada pelo tronco. Não force nada, só note. O curioso é que no início parece haver você de um lado e a sensação do outro. Avance alguns minutos e a fronteira some, como névoa ao sol. Quer descobrir quanta autonomia a mente realmente tem sobre você? Desloque 10% da atenção para o corpo enquanto conversa, responde mensagens ou caminha pela casa. Observe a mágica. Os pensamentos perdem velocidade. As histórias catastróficas perdem figurantes. É como baixar o volume do rádio para ouvir uma orquestra inteira que sempre esteve tocando ao fundo. Metáfora prática. Imagine um radar interno que varre da base da coluna ao topo da cabeça. A cada expiração, ele desce. A cada inspiração, ele sobe. No trajeto, você nota formigamentos, pressões sutis, pequenas ondulações. Não interprete, sinta. Quando o radar está ligado, é muito mais difícil a mente te raptar para o café de amanhã ou para a irritação de ontem. Mito e verdade. Mito. Isso é místico demais para mim. Verdade. É fisiologia aplicada. Interocepção, tônus vagal, respiração diafragmática. Em diferentes tradições, dos estoicos ao zen, a instrução é convergente. Volte ao corpo e a clareza volta com você. Não por crença, por efeito direto. Teste de 1 minuto. De pé, solte os ombros. Deixe a língua repousar no céu da boca. Inspire pelo nariz contando até 4. Expire até 6. Durante a expiração, perceba a pele como um único campo sensorial. Não tente fazer certo. Apenas mantenha a curiosidade atenta. Em 60 segundos, o cenário muda sem exigir esforço hercúleo. Antes e depois. Antes, estímulo vira reação instantânea. Depois, estímulo passa por um filtro de presença e a resposta chega limpa. Antes, o peito aperta e a mente rotula problema. Depois, o peito informa tensão aqui. Você acolhe, respira, realinha. Repare como decisões tomadas desse lugar são mais simples e eficazes. Outra prática para o dia a dia. Ao segurar a xícara, sinta a textura, o peso, a temperatura tocando a pele. Ao digitar, perceba o toque das teclas como pequenos pontos de luz na ponta dos dedos. Ao ouvir alguém, acompanhe o ritmo do coração por trás do externo. Essa é a sua âncora invisível, sempre disponível. E quando vier um vendaval emocional? Em vez de discutir com o conteúdo, acolha a energia no corpo. Onde ela aparece? Garganta? Estômago? Mandíbula? Permaneça com a sensação como quem aquece as mãos numa fogueira, sem comentar, sem negociar, só presença. O paradoxo libertador é este: quanto mais o organismo inteiro se reconhece por dentro, menos a mente precisa gritar para se sentir no controle. A atenção encarnada dissolve o velho hábito de confundir pensamento com identidade. O que sobra é uma tranquilidade operativa, pronta para agir quando necessário. Você não precisa esperar o momento perfeito. 30 segundos aqui, 1 minuto ali, somados viram uma musculatura de consciência. Com o tempo, observador e observado se tornam uma coisa só. Não há quem faça a presença. Há presença fazendo alguém. E nesse lugar, a vida volta a ter peso específico, textura real
e sobriedade luminosa. É aqui que você habita, inteiro, num instante que realmente existe. Agora. Sempre agora. Sempre agora. Você já percebeu como, quando a mente entra em modo concerto, ela só aperta ainda mais o nó que criou? A ruminação promete saída, mas te coloca para dar voltas no mesmo quarteirão emocional. É como tentar apagar fogo soprando gasolina conceitual. Problemas nascem de um certo clima interno e não se dissolvem mantendo o mesmo clima. O primeiro movimento não é pensar melhor, é mudar de altitude. Esse deslocamento é simples e revolucionário. Em vez de lutar com a história, você troca de estado, do enredo para a percepção, do comentário para a presença, do impulso automático para o intervalo consciente. Nesse patamar, as coisas não ficam mágicas, ficam nítidas, e com nitidez, o que antes era empurrão, vira escolha. Quer um teste rápido? Quando a mente começar a montar o tribunal da Cuba, traga a atenção para 3 âncoras: sola dos pés, temperatura do ar, expansão do tórax na inspiração. Conte até 4 ao inspirar, até 6 ao expirar. O objetivo não é relaxar bonito, é estabilizar o painel interno para que decisões surjam de um centro que não treme. Metáfora prática. Imagine que sua consciência é a cabine de um piloto. Ruminar é rodar botões aleatórios esperando o céu aberto. Presença é checar instrumentos, nivelar asas, alinhar com o horizonte. Dali, você não faz clareza. Você deixa a clareza operar. Relações ficam menos reativas. Conversas param de escalar para o desnecessário. Você começa a responder, não a ricochetear. Mito e verdade. Mito. Se eu parar de pensar nisso, vou deixar o problema piorar. Verdade. Parar de alimentar a máquina de cenários abre espaço para ver o dado real e agir na alavanca certa. Mito. Presença é passividade. Verdade. Presença é potência sem desperdício. Ação com direção, firmeza com suavidade. Antes e depois. Antes, você negocia com cada pensamento como se fosse uma autoridade. Depois, você trata os pensamentos como hipóteses que passam por um filtro de sensatez. Antes, conversa vira disputa de ego. Depois, conversa vira investigação compartilhada. Antes, escolhas compulsivas. Depois, escolhas deliberadas. História ajuda a entender. Quando os estoicos falavam de hegemonicum, esse comando interior, estavam apontando para um nível de governo de si que não depende do humor das marés externas. Não é fuga do mundo, é posicionamento lúcido dentro dele. O Zen, por sua vez, treinou a mesma qualidade com outro vocabulário, olhar direto sem acrescentar espuma ao mar. Traga isso para o cotidiano. Chegou o e-mail que dispara ansiedade. 3 segundos de pausa, volte para o corpo, nomeie o essencial do que é pedido e escreva apenas o necessário. Está diante de um conflito? Ouça, reflita a essência do que o outro disse em uma frase, proponha próximo passo concreto. Você não saiu do jogo, só parou de jogar contra si. Um detalhe decisivo. Compaixão operacional não é sentimentalismo. É entender limites, reconhecer o humano no outro e, ao mesmo tempo, sustentar fronteiras limpas. Quando a mente não está em modo guerra, o coração pensa melhor. E quando o coração pensa melhor, a inteligência toma decisões que não cobram pedágio emocional depois. Outro experimento. Durante uma tarefa banal, como lavar louça, perceba sons, peso, temperatura, ritmo. Sempre que o enredo tentar te raptar, devolva a atenção para o gesto. 10 retornos em 5 minutos valem como treino de academia para o sistema atencional. É assim que se instala um novo baseline de lucidez. Resumo que vira prática. Deslocar estado antes de resolver conteúdo. Estabilizar presença antes de discutir estratégia. Pequenas pausas somadas a movimentos objetivos. Menos adjetivo, mais verbo. Menos promessa, mais passo. No fim, você descobre que clareza e compaixão não são luxos espirituais, são ferramentas de trabalho do agora. E quando escorregar, lembre, notar que caiu já é levantar. Reconhecer o velho padrão já é poço com escada. Volte a um centro silencioso, respire, enxergue a peça que realmente mexe o tabuleiro e então haja. Simples, direto, consciente.
Porque problema não se desfaz com a mesma música que o criou. Ele se dissolve quando você muda de estação e deixa a mente trabalhar a serviço da presença. Sempre a serviço da presença. Sempre a serviço da presença. Chegamos ao ponto decisivo. Cuidar do mundo começa em como você usa a própria atenção. A forma como você olha, respira, escuta e decide é a célula-mãe de tudo que se multiplica lá fora. Sem esse ajuste íntimo, qualquer projeto grandioso vira espuma ao vento. Aliviar sofrimentos concretos é nobre. Doe, ajude, sirva, esteja presente onde sentir o chamado. Mas encare a raiz sem rodeios. A dor que se repete nasce da inconsciência coletiva. Sistemas são pessoas em massa reproduzindo automatismos. Se ninguém desperta, a estrutura muda de cor, não de essência. Aqui entra a virada. Transformação sustentável não é pirotecnia, é frequência. Quando indivíduos suficientes vivem a partir da presença, o campo social muda de tom. Menos reatividade, mais discernimento. Menos ruído, mais sinal. O mundo não é consertado, ele é realinhado. Pense num roteador. Se o sinal central é fraco, cada aparelho briga por conexão e tudo trava. Fortaleça a fonte e a casa inteira ganha estabilidade. Consciência é esse ponto de emissão. Quanto mais limpa, mais alcance. Quanto mais estável, menos quedas. A física dá uma pista elegante. Metrônomos sobre a mesma base acabam sincronizando sem que ninguém mande neles. Basta uma superfície comum e tempo suficiente. É isso que a presença faz num time, numa família, numa cidade. Ela oferece a base onde ritmos caóticos se alinham por ressonância. Quer ver no cotidiano? Uma reunião começa áspera. Você ancora no corpo, fala apenas o essencial, recusa ironias, pergunta com curiosidade genuína. O clima baixa um grau. Alguém respira. A conversa muda de eixo. Um pequeno gesto altera o mapa emocional do grupo. Importante. Isso não é passividade. É a ação que nasce do centro silencioso. Clareza e compaixão viram operacionais. Você define limites sem hostilidade. Age sem culpa. Corrige rotas sem dramatizar. O resultado é eficácia com paz de espírito. Se precisa de roteiro prático, fique com este 3-2-1. 3 respirações profundas antes de responder. 2 checagens corporais por hora para recuperar presença. Uma pergunta mestre em qualquer decisão. O que é realmente essencial agora? Veja o contraste. Antes, pressa, defesa. Frases longas para esconder insegurança. Depois, ritmo sóbrio, fronteiras claras, palavras que resolvem. Antes, esforço que queima. Depois, trabalho que flui, sem pedágio emocional. A história mostra que mudanças duradouras nascem de valores vividos, não de slogans. Presença é um valor vivido. Ela organiza a prioridade, reduz desperdício, desarma polarizações e devolve dignidade ao encontro humano. Então, sim, ajude onde puder. E, ao mesmo tempo, mantenha o investimento diário na consciência que age através de você. 5 minutos de silêncio de manhã. Atenção ao corpo entre tarefas. Escuta honesta nas conversas difíceis. Repetição cria musculatura. Quando a presença se torna hábito, mudar o mundo deixa de ser um projeto do eu e se torna um processo que acontece por seu intermédio. Sem espetáculo, com consistência. Foque no deslocamento interior. O resto se alinha com muito menos fricção.
É assim que a vida encontra direção. É assim que o mundo encontra fôlego. É assim que você se torna parte da solução, exatamente onde está. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.